Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais esse episódio do curso Professor Nota 10. Estamos evoluindo, né? Cada vez mais nós estamos indo mais para frente, aprendendo e para aprimorar nossas técnicas de ensino aí. Nesse episódio eu quero falar com você, eu quero estudar com você sobre o uso criativo de dinâmicas. Eu acredito que a dinâmica bem utilizada, ela pode ser bem proveitosa para as aulas. Na verdade, eu vou começar fazendo uma pergunta. O que são e para que servem as dinâmicas? Vamos lá, vamos discutir aí. O que seriam dinâmicas? Dinâmicas são atividades diversas com foco no ensino e aprendizagem. Novamente aí, ensino e aprendizagem no nosso radar, né? Que podem ser utilizadas dentro da sala de aula ou fora da sala de aula. Então, assim, as dinâmicas, elas servem para alcançar um determinado propósito e tem por objetivo aplicar os conceitos chaves e os objetivos específicos de cada aula. Você viu nos episódios anteriores, né, que nós falamos sobre conceitos chaves, o que são conceitos chaves, como aplicar os conceitos chaves, a importância, né, de se pensar em conceitos chaves na hora de preparar uma aula, os objetivos específicos também são extremamente importantes, certo? Então as dinâmicas, elas servem justamente para alcançar esse propósito, para ajudar você a alcançar esses objetivos, certo? Essa é a ideia principal do uso da dinâmica. Então o real propósito da dinâmica é nada mais, nada menos do que fixar o aprendizado do aluno, certo? Ou seja, são simples meios de vivenciar o assunto estudado, o tema estudado, é levar o aluno a conseguir, através de uma determinada dinâmica, vivenciar o que está sendo ensinado. Quando utilizamos as dinâmicas no momento oportuno e também na medida certa, torna o ensino assim, muito mais atraente. Inclusive torna o ensino mais participativo, mais criativo, né? Inclusive torna os seus efeitos mais duradouros. Ele fixa na mente do aluno e vai durar ali por mais tempo. É de convir que quando se tem uma aula assim, uma aula que está cansativa, uma aula que você está falando e percebe que a turma não está atendendo, né, a expectativa, normalmente a gente, né, cria uma dinâmica, faz algo para sair da rotina e fazer com que a turma volte a prestar atenção na sua aula. Portanto, quando você julgar necessário, use dinâmica, né, e não haverá limite do que Deus pode fazer em seu grupo de estudo. Certo? Use dinâmica com sabedoria, certo? Contudo, você precisa também levar em conta, né, que as dinâmicas não podem substituir o conteúdo da lição. Né? Eu volto a dizer que a dinâmica é para fixar, não é o conteúdo em si. Então, jamais use dinâmicas para substituir o conteúdo da lição, certo? Por isso, o que deve se evitar numa dinâmica, eu vou abordar já com você. Tá? Eu fiz uma pergunta interessante para mim mesmo, né, quando estava preparando essa aula para você, é o seguinte: o que se deve evitar no uso de uma dinâmica? Você deve evitar, por exemplo, a agitação exagerada que leve à dispersão dos alunos sem que haja aprendizagem. Nunca deve utilizar-se de uma dinâmica a ponto de agitar a turma, a ponto de perder o foco da aula, de dispersar os alunos e virar brincadeira. Né? Mesmo que seja uma brincadeira, a dinâmica no final tem que levar à aprendizagem. Deve-se evitar também escolher dinâmicas em uma lista de brincadeiras e jogar em cima do grupo. Escolher aleatoriamente só para preencher o tempo, jamais faça isso. Né? Eu tenho falado desde o início dessa temporada, né, da importância de fazer cada atividade de uma aula com foco, com objetivo, com propósitos. Então, deve evitar pegar uma dinâmica qualquer e jogar em cima da turma apenas para cumprir protocolo ou apenas para agitar e dizer que foi legalzinha a aula. Não, jamais pense nisso. Tente e procure fazer a dinâmica levando o aluno à aprendizagem, evitando jogar em cima do aluno só para cumprir tempo, tá bom? Também é importante evitar situações bruscas que possam levar
alguém a se machucar ou algum constrangimento, né? Tente evitar dinâmicas que venha expor alguém, que venha deixar alguém com vergonha, se sentindo constrangidas, ou inclusive possa até se machucar, né? Tem dinâmica que você precisa levantar, subir numa cadeira, puxar uma corda, enfim, tem várias dinâmicas que podem ser usadas. Esse curso não tem a finalidade de tratar de quais dinâmica e fazer tutorial sobre dinâmicas, mas é importante evitar situações bruscas que levem alguém a se sentir constrangido ou até mesmo se machucar. Tá? Eu quero dar uma dica, assim, algumas dicas importantes sobre o uso de dinâmicas. Tá? A primeira delas é o seguinte: você deve saber o momento certo de parar as atividades. Preparou a dinâmica, atingiu seu objetivo, fixou o aprendizado, levou o aluno, alcançou o objetivo que você queria com aquela dinâmica. Então, perceba que é hora de parar, então encerra a atividade. Não precisa postergar mais, né? Quando perceber que os integrantes estão exaltados, querendo só ganhar os pontos, vamos que você faça uma dinâmica que divida em grupo e que eles venham a ganhar pontuações. Então, assim, às vezes os alunos ficam tão empolgados que quer ganhar a competição e tal, né? Então, quando você perceber que isso começar a acontecer e vão ficar exaltados apenas a ponto de querer ganhar a competição, então, pense, é a hora de encerrar a dinâmica ou mudar os grupos e acalmar aí a tempestade para evitar maiores problemas, tá bom? Essa sim é uma boa oportunidade também para ensinar princípios, nesse caso, né, que eu estou falando aí, se tiver algum desentendimento, ficar com os ânimos alterados, né? Quem sabe pode ser uma ótima oportunidade para ensinar princípios bíblicos sobre vitória e derrota, certo? O contentamento, a consideração mútua. Você vai ver isso no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4. No livro de Romanos também, capítulo 12, versículo 10. Você vai ver ensinamentos sobre essa questão aí que eu estou colocando para você, tá bom? Por outro lado também, você tem que tomar muito cuidado para que as brincadeiras na dinâmica não morra por falta de interesse por parte dos alunos, né? Então tem que saber dosar isso daí para que tenha sucesso. Bom, era isso que eu queria falar para você sobre dinâmica. Espero que você tenha entendido. Eu botei esse tema que eu achei importante, esse tema nesse episódio, né? Criei um episódio exclusivamente para falar desse assunto, porque eu acho um assunto muito interessante e que, se bem empregado, pode desenvolver e enriquecer muito a aula. Bom, obrigado por você ficar por aqui comigo. Eu espero você no próximo episódio e vamos trabalhar. Nós estamos avançando e está ficando muito bom. Deus abençoe sua vida. Eu espero você no próximo episódio. Um abraço.